Olha, eu vou te contar uma coisa que talvez você ainda não soubesse, mas se você fizer staking de criptomoedas, se você fizer um airdrop, participar de um airdrop, se você receber rendimento de DeFi, você também tem que declarar e às vezes pagar imposto de renda sobre isso. Não é só você declarar aquilo que você tinha de ativos. No vídeo anterior a esse, isso aqui é uma sequência sobre criptoativos e imposto de renda, atualizado para 2025, a gente falou sobre como declarar as suas posições em criptomoedas. Por exemplo, tem o Bitcoin, tem o Ethereum, tem o Solana, como é que você declara isso no seu imposto de renda. E nesse vídeo a gente vai dar o próximo passo, que é te falar como você declara rendimentos. Por exemplo, eu tenho Ethereum que está em staking. Você ganhou um rendimento de staking? Sinto te dizer que talvez você tenha que declarar também. Vamos passar por tudo isso em detalhes, mas antes de entrar no conteúdo, como sempre lembrando, essa é uma série completa sobre investimentos em criptoativos, focado nesse caso em imposto de renda. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar o material completo, caso você queira baixar o guia para acompanhar ao longo do seu processo de declaração. E claro, se você não quiser perder novos conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal para você ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui na Underblock. E comigo hoje está aqui o Gui da Fiscal Cripto, que é a quarta vez que eu te apresento, porque estamos numa sequência muito bacana, mas vai que você chegou nesse vídeo só agora. Então, Guilherme Zamur, CEO da Fiscal Cripto, que inclusive é quem me ajuda muito na declaração de imposto de renda. Fica o convite para você conhecer a plataforma deles, fiscalcripto.com.br. Isso aí. Boa. Gui, vamos entrar então nos detalhes de como você declara os rendimentos. Aqui a gente vai separar em duas partes, né? A primeira delas é staking, airdrops e DeFi. Isso, esse vídeo é isso, é staking, airdrop e DeFi. Depois a gente vai ter um próximo que é a parte de salários, outros rendimentos que você pode ter. Maravilha. Vamos lá, então. Bom, como declarar, então, esses rendimentos no seu imposto de renda, né? Pessoal, esse slide aqui ele tem bastante informação. Eu não vou passar no detalhe todas as informações que estão aqui, mas também vale reforçar que vocês vão ter acesso ao material caso se cadastrem, né? E vão ter toda essa série de vídeos e também acesso a esse material para você poder ler com calma, entender melhor. Lembrando que é gratuito o material, só você se cadastrar no link aqui da descrição para a gente poder mandar para o seu e-mail e você deixa lá salvo para você poder acessar. Exato. Bom, então, o que a gente tem nesse caso dos stakings, airdrops, etc, né? Até 2023, até dezembro de 2023, basicamente se trabalhava com duas hipóteses. A hipótese de você tributar esse rendimento quando você recebe, ou seja, né, eu fiz ali staking de Ether e comecei a receber rendimentos. Cada vez que esse rendimento cai na minha conta, eu já poderia gerar uma tributação, dizer que eu estou recebendo aquele valor e gerar uma tributação. E aí, no momento em que eu vendo esse ativo, se adicionalmente ao valor que eu já paguei imposto, né, ou seja, o valor que eu já recebi daquele ativo, eu ainda teria que fazer mais um pagamento de ganho de capital, caso houvesse algum tipo de ganho de capital nessa venda. Então, vou dar um exemplo. Fiz lá um staking de Ether, ganhei em determinado mês, ganhei R$1.000. Se eu optar por esse caso aqui, eu já vou pagar imposto sobre esses R$1.000 no momento que eu recebi. E no momento em que eu realizar a venda, né, ou alienação desses Ethers, eu vou pagar imposto de novo se eles estiverem valendo mais do que os R$1.000 que eu paguei, que eu recebi, né, inicialmente. Só para confirmar, quando você recebeu esse rendimento, os R$1.000, é como se você tivesse comprado R$1.000 a custo zero. É isso, né? Esse rendimento ele foi adquirido a custo zero. Não, essa é a segunda hipótese. A segunda hipótese é isso, é você comprar, entre aspas, comprar a custo zero de aquisição. Entendi. Então, a primeira hipótese é recebi um valor lá de R$1.000, eu já pago imposto sobre esses R$1.000 como uma renda. Mais 15% dos R$1.000. Isso, e daí você vai pagar, por exemplo, 15% dos R$1.000, você vai pagar R$150 de imposto, esse ativo entra para você já valendo R$1.000. Beleza. Aí no momento da sua venda, né, da sua alienação, você vendeu por 1.500. Então, você teve ainda um lucro adicional de mais 500. Aí, sobre esse lucro de 500, você vai pagar um pouquinho mais de imposto, mais 15% de imposto, para poder tá em compliance com a regra, né? Tá. A segunda hipótese é essa que você comentou. Bom, na verdade eu estou recebendo esse ativo como uma remuneração por estar fazendo staking, mas eu não tenho certeza de quanto ele vale. Hoje o Ether está valendo $2.000, mas ele podia estar valendo 3 há um mês atrás, podia estar valendo 1.000 e pode ser que quando eu de fato realize, né, que eu transforme em reais, ele esteja valendo 0. Então, nesse caso, você estaria considerando que no momento do recebimento não há imposto a pagar, ele aumenta a sua quantidade de Ethereums disponíveis na sua carteira a custo zero, ou seja, ele aumenta a quantidade, mas não aumenta o custo total. Então, o custo médio reduz.
né? E aí, no momento que você fizer alienações de Ethereum, aí sim você vai pagar 15% de imposto sobre todo o imposto. Tá. Essas hipóteses, assim, existe uma interpretação de que é muito favorável à pessoa física nesse caso, né? Porque, de fato, você não teve um aumento patrimonial, você teve um aumento de quantidade de criptoativo, mas ter um aumento em reais do seu patrimônio, na prática, não aconteceu nesses recebimentos. Embora seja possível essa interpretação de que você deveria ter pago no momento da entrada. Nos dois casos, eu pagaria o mesmo tanto de imposto, só que no primeiro eu pagaria parcelado. A primeira parte do que eu recebi, depois do... Pode mudar um pouco. Pode mudar um pouco. Imagina se você recebeu, por exemplo, quando o Ether valia R$1.000, aí você já recolheu R$150 de imposto. Aí o Ether caiu de preço. Aí eu tô sendo prejudicado. Mas se subir, eu pago o mesmo tanto nos dois casos. Se subir, você tende a pagar um imposto parecido. Tá? Mas é que ainda pode ter diferenças porque depende da forma como você realiza a alienação. Se você realiza dentro do limite de isenção, você não paga imposto e no recebimento você teria pago, entendeu? Mas aí nesse caso eu posso escolher entre esses dois cenários ou existe um certo e um errado? Não existe claramente um certo e um errado do ponto de vista da Receita. Ela nunca se manifestou especificamente sobre isso, né? O que a gente entende é que o contribuinte pode optar para aquilo que for mais favorável para ele, né? Dado que as duas interpretações são possíveis. Porque eu acredito que seria mais favorável o segundo caso, porque além de eu não ter que pagar o imposto e não correr o risco do ativo cair ou ainda ficar no prejuízo, eu ainda estou mantendo a grana que eu pagaria em imposto, talvez lá no Tesouro Selic está rendendo juros e só lá na frente eu vou pagar e vai ser mais barato por consequência, né? Perfeito. E além disso, você também pode, no momento da alienação, fazer a alienação dentro do limite de isenção e pagar menos, não pagar imposto, né? Pagar zero de imposto. Boa. Então, que inclusive vai ser um dos temas que a gente vai falar depois. Exatamente. Bom, mas isso teve uma mudança, né, vamos dizer assim, com relação a essa nova lei das offshores lá, que foi estabelecida em dezembro de 23 e que passou a valer a partir de 24. A mudança é que, assim, ficou mais, vamos dizer assim, fácil o entendimento daquilo que for staking em corretoras internacionais, fica mais fácil o entendimento de que você já deveria pagar no momento do recebimento, porque seria um rendimento de uma aplicação financeira no exterior. Mas isso só para internacional? Só para internacional. Então, tipo, fiz staking de Ethereum dentro da Binance ou da Bybit. Nesse caso, eu deveria, então, pagar o imposto já no recebimento. Nesse caso, eu diria que a Receita tem mais argumentos para colocar essa hipótese como a correta para você, né? E aqui tá meio fácil dela identificar que isso aconteceu, né? Isso, porque tá dentro da corretora, porque né, isso vai ser informado, né? E a corretora vai ter que, no CARF, que eu mencionei na primeira aula, que é esse acordo da OCDE, a corretora vai informar que ela fez esses depósitos em criptoativos nas contas de cada pessoa, certo, né? Então, é mais fácil de ter esse entendimento de que no momento do recebimento você já seria obrigado ao recolhimento do imposto e pagando essa alíquota de 15%, né? Só que aí, como agora segue a lei das offshores, na verdade, o momento do recebimento vai ser o ano em que você está recebendo. Então, eu recebi em 2024. Eu tenho que somar todos os recebimentos de staking que eu tive em 2024 para no final do ano, agora na declaração do IRPF 2025, declarar que eu tive todo esse ganho e saber se eu tenho que pagar imposto ou não, considerando outros prejuízos que eu posso ter e tudo mais. Então, não quer dizer que essa lei traz uma definição clara e explícita sobre isso. Mas eu diria que assim, ficou mais favorável para a Receita essa argumentação do que anteriormente, quando não tinha essa definição de aplicação financeira no exterior e do que é rendimento. Tá. E aí, se for no outro caso? Porque você falou de corretora estrangeira. Se for corretora brasileira... Se for corretora brasileira, essa é uma coisa bem interessante, assim, porque pode ser entendido ainda as duas hipóteses, né? Só que a Receita ela fez uma solução de consulta recente sobre a cessão onerosa de criptoativos. O que é isso? É quando você cede criptoativos para alguém, né, para uma PJ no Brasil, e essa empresa ela vai fazer alguma coisa com esse criptoativo e vai gerar um rendimento. Não era o caso de staking, tá? Quando ela fez essa solução de consulta, não era staking de criptoativos, era eu sou uma empresa que eu faço cessão onerosa, ou seja, os investidores que colocam aqui os criptoativos, eu uso esses criptoativos para fazer várias coisas, trade, qualquer coisa, e eu pago um rendimento para esse investidor pessoa física.
Nesse caso, a Receita entendeu que quem deveria recolher o imposto é a corretora nacional. É a PJ, né, que está viabilizando essa operação. Ou seja, isso favorece o entendimento de que você como investidor só deveria pagar o imposto na saída, no momento da alienação. Por quê? Aquele rendimento que você obteve da corretora, em tese, para você, ele é líquido de imposto. Você não tem que pagar esse recolhimento de imposto no caso da corretora nacional, entendeu? Que bagunça. Ficou bastante bagunçado, porque o entendimento vai para uma linha, né? Eu acho que de entender que ao ceder os seus criptoativos para que a corretora faça o staking em seu nome num determinado protocolo e te remunere por conta disso, vai na linha de entender que isso é uma cessão onerosa e que aí quem é responsável pelo recolhimento do imposto é a corretora e não você. Então, vamos lá, só recapitulando. Se eu estava numa corretora estrangeira, hoje seria mais fácil de interpretar que ao receber aquele rendimento eu deveria pagar imposto, porém, como o pagamento da estrangeira é anual, o que eu deveria fazer estou na Binance, na Bybit, na MXC, fiz alguma operação de staking, recebi rendimentos ao longo do ano, somo tudo isso, vou informar como rendimentos na declaração do ano seguinte e pago o imposto. Isso, se você estiver nessa hipótese número 1, sim, que é a hipótese mais forte nesse momento, né? E aí, se eu estiver na brasileira, eu vou considerar que eu recebi esses rendimentos, a princípio eles não têm imposto de renda naquele momento, e aí eu posso inclusive usar o fato de ter a isenção dos 35 mil por mês para ir realizando. Isso. E se eu tiver feito staking direto no protocolo ou na Lido, Liquid Staking, é a maior melhor nem falar sobre isso. Essa é a maior confusão, porque isso é uma corretora estrangeira ou é uma carteira nacional? Porque você, sendo residente fiscal do Brasil, isso está sob sua custódia, então, na prática, isso está no Brasil ou está no exterior? E outra, tem os protocolos que te pagam direto, tem os que você tem que dar claim e tem aqueles que é do rebase, né? Que vai aumentando a quantidade de moedas. Sim. A complexidade é grande nesse caso, tá? No meu ponto de vista, eu acho que o argumento, nesse caso da autocustódia, ele é muito favorável para você só pagar no momento efetivo da realização da alienação daquele ativo. Que era aquele caso de, eu aumentei a quantidade das moedas a custo zero e depois eu vou ver quanto que deu. Isso, exatamente. Mas assim, é possível entender também que quando eu faço um staking na Lido, a Lido ela é uma empresa do exterior que disponibiliza esse software, então eu tenho, na verdade, que seguir a regra da corretora estrangeira, entendeu? Tá. Mas acho que ainda faltam definições aqui, a Receita não avançou muito nessas definições. Acho que é um processo de definição, mas também não é onde está a maioria do mercado, né? A maioria do mercado está, de fato, nas corretoras, né? Então, acho que ainda não tem uma definição também por conta disso. Mas, a princípio, então, se eu faço staking das minhas moedas fora de corretora, eu poderia considerar que eu estou só reduzindo o custo de aquisição. Sim. E lá na frente eu vou vender, já recalculei o preço médio e agora eu tenho que pagar um imposto devido a isso. Perfeito. Na hora da realização, pago o imposto devido. Beleza. Bom, e aí para fazer essa informação, né, a gente vai ver aqui a parte de ganho no exterior. Na próxima aula a gente vai ver como é na nacional, né? Mas no caso da renda no exterior, a gente vai fazer aqui o informe, né? Você vai colocar aqui a hora que estiver declarando bem e direito, né? Como a gente falou na aula 3, né? Você vai colocar que você declarou que o seu bem está no exterior. Aqui no exemplo ele está nas Ilhas Caimã. E no momento de fazer o informe sobre os seus rendimentos, você vai colocar aqui que você teve lucros e dividendos que foram recebimentos que você foi recolhendo ao longo do ano desse staking, né? Então, isso é o caso da corretora no exterior. E aí, mesma coisa, da mesma forma que você declara aqui esses rendimentos, você vai declarar também os lucros e prejuízos das alienações, nesse outro campo aqui de aplicação financeira. E no final, o sistema vai te dar um resultado. Olha, então você... com esse rendimento de staking e com esse prejuízo que você teve nas operações de cripto, de compra e venda, você tem que pagar tanto de imposto, que é basicamente 15%, né, do lucro líquido. E quando você opta por considerar somente na alienação, aí você vai seguir a regra da alienação. Não tem a opção de você já antecipar um pagamento de imposto, porque ele entrou para você valendo zero, né? Aí também a alienação vai seguir as regras de cada corretora. Se for na corretora nacional, vai seguir a regra do ganho de capital. Se for na corretora estrangeira, vai seguir a regra da renda auferida no exterior.
Show. E aí, com isso, agora a gente entra na próxima aula, que é a parte do salário, né? A parte de outros rendimentos com cripto. Maravilha. Então, se você for a pessoa que recebe salário, recebe pagamentos com cripto, você não tinha a menor ideia de como se declarava isso, acabou de descobrir que você tem que declarar, fique com a gente para o próximo vídeo para que você possa entender isso no detalhe. Lembrando que aqui embaixo no vídeo tem um link na descrição para você poder baixar esse material, poder acessar essas aulas para depois consultar novamente. Tenho certeza que na hora que você estiver no programa, lá você tem algumas dúvidas, então você pode voltar e revisar. Mas antes de fazer isso, não esqueça de dar um like nesse vídeo, aquele like, generoso, chama seus amigos para ver esse material também e se inscreva aqui no nosso canal para receber sempre novidades, que se você ativar as notificações fica melhor ainda, que sempre que um novo vídeo vier ao ar, ele já te avisa aqui no YouTube. Beleza? Então, fique ligado, a gente se vê na próxima aula.